Live sobre carência de afeto e conexão. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre carência de afeto e qual é a base disso, qual é o fundo, né? Então, muitas vezes essa carência de afeto e conexão vai fazer com que a gente se sinta aí, o que tem alguns comportamentos de compulsão. Vou me apresentar, Silvana, psicóloga, Cissa Geller. Também sou sexóloga, atendo no consultório, faço palestras, tenho livros, tenho alguns livros aí. Esse aqui de sexualidade é um livro impresso também. Então tem livro de autoestima, tem um e-book, logo tô lançando e-book novo. Estou lançando curso aí, vem um curso, já tá praticamente pronto, já saiu do forno, só falta divulgar. E hoje eu vou falar sobre a carência de afeto e conexão. Esse é o tema de hoje. Então, o que a gente vai falar, né, desse tema profundo? Que a raiz aí, a raiz da carência de afeto e da conexão, ela é uma raiz que pode estar escondendo algumas compulsões, alguns comportamentos, né? É isso que nós vamos falar hoje, né? Você vai entender por que a falta de vínculo, por que você pode... o que pode acontecer quando você não tem um vínculo seguro, pode gerar compulsões, pode fazer com que você se sinta inseguro e que você pode começar a fazer coisas sem perceber, tá? Então a ideia é que você possa entender por que às vezes você se comporta de determinada forma e a base disso, né, é porque talvez falta aí vínculos seguros, falta afeto, tem uma carência e você vai buscar suprir essa carência de outra forma. Então, a ideia aqui é que você possa ter essa percepção. Será que eu estou buscando, né, a questão do vínculo que falta, do afeto, a carência, esse vazio que eu sinto? Eu vou falar também aqui do vazio, buscando preencher com outras coisas, com outros comportamentos, né, com comida, com álcool, com um monte de outras coisas aí. Então, a ideia dessa live é falar sobre isso. O quanto que a falta de vínculo, a falta de afeto, o quanto que isso pode gerar carência na gente, a gente vai buscar preencher isso de uma outra forma. E aí, o que é a compulsão? Muitas vezes ela vai nascer de uma tentativa inconsciente, você não percebe isso, de querer preencher esse vazio, que é um vazio de afeto. Quando não tivemos vínculos seguros lá atrás, na nossa infância, às vezes a gente não teve pais tão presentes, tão cuidadores, a gente vai crescendo com essa lacuna interna. E aí o que acontece? Esse vazio nos leva a buscar compensações. E essas compensações geralmente são rápidas, né? Então vai ter um alívio, um bem-estar rápido, mas não vai resolver o problema. Essa compensação pode ser com excesso de comida, com excesso de compras, com excesso de sexo, com excesso de rede social, com excesso de álcool. Então a gente vai buscar excessos para preencher esse vazio, para preencher essa carência afetiva que não foi suprida lá na infância. Mas nada disso vai suprir de verdade, porque o que você precisa, o que você precisou lá na infância era um vínculo, era afeto, era pertencimento. E a gente vai fazer isso na nossa vida adulta. E aí eu vou trazer aqui duas diferenças. O que é esse apego seguro? O que é o apego inseguro? Quando você cresce com afeto, com atenção, com previsibilidade, você sabe mais ou menos o que as coisas vão acontecer, né? Não é uma família que está sempre mudando, né? Que está sempre mudando de decisões o tempo todo e você nunca sabe o que vai acontecer. Você nunca sabe se seu pai vai chegar bem, se sua mãe vai chegar bem, e isso não tem previsibilidade. Então, isso vai gerar em você confiança. Então, quando você cresce com afeto, com atenção, com previsibilidade, isso gera em você confiança. O adulto com apego seguro, ele vai criar relações mais equilibradas, relações mais saudáveis, sem medo constante do abandono, sem medo constante da rejeição. E aí, quando a gente tem o diferente disso, é o apego inseguro. Quando você cresce com afetos instáveis, com ausências, com críticas, isso vai gerar um adulto inseguro, que vai sempre buscar uma aprovação desesperadamente, ou vai se fechar para evitar ali a rejeição.
Então, a aprovação, a necessidade de ter aprovação o tempo todo, é porque você não se sente bem com você, é porque você se sente inseguro. E você tá precisando o tempo todo de uma validação. E isso, quanto mais você precisa da validação, mais inseguro você sente. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Uma criança que cai e chora, se ela é acolhida, se ela vai aprender ali a confiar. Isso é um apego seguro. Né? O pai ou a mãe vem, deixa aqui, deixa eu dar um beijinho, deixa eu soprar, vamos ali passar um remedinho. Essa criança está sendo acolhida na dor dela. Ela caiu, se machucou e ela teve uma atenção. Quando essa criança que cai, ela é ignorada ou repreendida, você é desatento, você vai se machucar mesmo, bem feito. O que acontece? Quando essa criança ela é ignorada, ela aprende a esconder as suas necessidades, as suas emoções. Ela vai sempre se sentir insegura, ela sempre vai se sentir ali meio que perdida, destrambelhada. E se ela errar, ela vai ser criticada, recriminada. Isso vai gerar nessa criança um apego inseguro. E ela vai levar isso para a vida adulta. Outra questão, e eu vou falar mais de apego seguro e inseguro, eu vou trazer mais exemplos, é que o que acontece? Isso acontece porque você quer preencher esse vazio emocional. É a sensação interna de falta. Eu sempre falo que é aqui. Parece que está faltando algo. Você acabou de jantar, mas você quer mastigar, você quer comer uma coisa gostosa. Você acabou de, sei lá, de fazer alguma coisa, você não tem necessidade de roupas e sapatos, mas você quer comprar mais e mais. Então, quando você busca preencher esse vazio, essa sensação de falta, né, esse vazio emocional, é porque te falta afeto, é porque te falta pertencimento, te falta acolhimento e segurança. E aí, quando a pessoa ela sente esse buraco no peito, esse incômodo constante, o que ela vai querer? Ela vai querer eliminar essa sensação ruim, porque a gente tem realmente tendência a de não acolher, às vezes, sensações ruins, como tristeza, como dor, como mágoa. A gente quer se livrar dessas sensações ruins. A gente não consegue acolher e ter um entendimento que tudo bem, faz parte. Da mesma forma que tem dia, tem noite, a gente vai lidar tanto com emoções positivas e com emoções negativas. E aí, quando você entende que tá nessa situação, né, que tá faltando algo, é aonde você vai buscar de forma rápida e teoricamente fácil preencher essa necessidade emocional, preencher esse vazio, porque tudo isso provavelmente não foi preenchido lá na sua infância. E aí, a necessidade de ser amado, a necessidade de ser amada, a necessidade de ser acolhido, a necessidade de ser protegido. E quando o adulto, ele passa a preencher esse buraco com comportamentos externos, como comida, compras, sexo, pornografia, álcool, drogas, redes sociais, só vai ter um alívio rápido, momentâneo, e o vazio vai voltar, porque o que ela precisa mesmo é esse afeto, é esse pertencimento, é essa segurança que essa pessoa não tem. Ela precisa trabalhar isso na vida dela. E aí, como é que a gente vai lidar com esse vazio? Como é que eu vou entender esse vazio? Primeiro, eu preciso reconhecer o vazio em vez de fugir dele, né? Acolher essa emoção que eu estou sentindo. O que ela está dizendo para mim? O que eu preciso entender? Eu preciso realmente me questionar. Eu gosto muito dessa questão do questionamento, né? O que eu tô sentindo agora? Por que eu tô sentindo esse vazio? Tá tudo bem, né? Não tem nada teoricamente de errado na minha vida, mas o que eu tô sentindo? É solidão? É tristeza? É medo? É carência? E eu preciso começar a buscar nomear essa emoção, né? As emoções, o que tá acontecendo no meu corpo? Por que eu tô sentindo isso? Uma outra dica é você buscar ter autocuidado emocional. Atividades que te fazem bem. Caminhar, escrever, dançar, ouvir uma música animada, né? Conversar com alguém, às vezes desabafar. Ou às vezes uma conversa para dar risada mesmo. Oferecer carinho em vez de punição. Então, olha para o seu dia, para a sua vida, para o seu final de semana. Quantas vezes você faz coisas para suprir as suas necessidades? Quantas vezes você faz coisas para que você se sinta bem? Para que você se sinta que valeu a pena. Eu trabalhei um mês inteiro, eu trabalhei a semana toda e eu estou me permitindo esse momento de prazer, de lazer, esse momento de cuidado comigo. A dificuldade que a gente tem muitas vezes do autocuidado, de se olhar,
de se perceber e até de entender quais são as nossas necessidades. É muito mais fácil você buscar ajudar o outro, a necessidade do outro, do que ele está precisando, do que você olhar para a sua. Então a gente precisa entender que esse olhar, né, de se acarinhar, de fazer coisas positivas para você, também vai te ajudar a preencher esse vazio. Outra coisa é ter vínculos saudáveis. O vazio, ele não vai se preencher sozinho. É preciso que você tenha conexões seguras. E o que é vínculos saudáveis? Se você tem amigos que sempre te critica, sempre te põe para baixo, sempre fala mal de você, às vezes até na sua frente, não só pelas suas costas. Esse tipo de amigo, esse tipo de amizade, ele não vai te fazer bem. Pelo contrário, ele vai fortalecer a sua carência, ele vai fortalecer esse vazio, ele vai fortalecer a sua insegurança. Então é importante que você tenha conexões seguras, saudáveis, pessoas equilibradas que te apoiam, que você também possa apoiar essas pessoas, pessoas da qual você pode confiar e elas também possam confiar em você. Essas relações seguras, elas vão alimentar aquilo que não foi feito lá atrás. Você vai perceber que você pode se sentir que pertence a um grupo, que esse grupo é saudável, que eles te tratam bem e vice-versa. Outra coisa é trabalhar a aceitação. As compulsões, elas não nascem de que eu não me sinto suficiente. É quando você começa a aceitar esse vazio, ele perde a força. Eu sempre falo muito isso. Quando eu estou preocupado, quando eu estou ansioso, eu sempre tenho que me questionar o que está acontecendo para eu estar ansioso. O que passou pela minha cabeça? O que aconteceu? Ah, sei lá, eu tô com um parente no hospital. Então eu passei a semana inteira agitado, ansioso, dormi mal, com o coração apertado. Tá. Depende de mim resolver essa situação desse parente? Não. Mesmo que você fosse médico, você não tem ali o dom da vida. Né? O médico faz tudo que é possível, mas ele não tem esse dom da vida. O que eu posso fazer por esse parente? Eu preciso me acalmar, eu preciso estar bem. Porque eu não tenho muito o que fazer. De repente é desejar que ele se cure, que ele fique bem e continuar ali meu dia a dia, me acalmar. Então eu sempre preciso questionar essa consciência, essa percepção. Quando eu entendo que eu estou ansiosa e tem um motivo e não depende de mim, eu vou ter que relaxar e desenganar. E quando esse motivo depende, eu vou buscar resolver isso. E aí esse vazio, ele vai se diminuindo. Eu não vou precisar comer loucamente, não vou precisar gastar loucamente, não vou precisar me enfiar nas redes sociais ou até dormir demais para fingir que nada está acontecendo. Então a gente sempre precisa se questionar, a gente sempre precisa entender o que está acontecendo, ter essa percepção, né? Perceber o que está acontecendo para que eu entenda. Dá para eu agir? Dá para eu resolver? Depende de mim? Não dá, eu vou ter que desencanar e me acalmar. Tô fazendo, eu fiz tudo que eu podia? Eu fiz tudo que eu podia, então agora eu vou ter que relaxar. E aí, de novo, pessoas que eu posso me sentir seguro, coisas que eu posso fazer para me sentir bem, coisas que eu vou cuidar de mim. E aí, esse ponto vai fazer com que a gente também entenda que eu preciso regular minha emoção. Eu preciso fazer, às vezes, uma caminhada relaxante, ouvir uma música tranquila. Eu preciso fazer uma respiração consciente, né? Respirar e me acalmando. Então, a gente pode usar uma escrita. Eu sempre falo muito isso para os pacientes. Às vezes tem muitos pensamentos na nossa cabeça, tá tudo flutuando no mundo das ideias. E aí quando eu pego um papel e caneta, sento para começar a escrever, sem pensar em português, sem pensar em acento, sem pensar em vírgula, nada. Começar a escrever tudo que vem ali na minha cabeça, eu consigo começar a organizar as minhas ideias. Eu não tô resolvendo o problema ainda, mas eu estou organizando as minhas ideias e aquilo dá um alívio, porque a cabeça tava 1000 pensamentos. Então, todas as vezes que você puder parar para entender o que está te causando essa dor, essa carência, né? Às vezes você se sente muito carente e você acaba permitindo relações tóxicas. Eu vou falar disso também hoje. O quanto que você também sofre, porque não resolve o problema. Você tem alguém, né, um amigo, ou até um namorado, uma namorada do seu lado, mas é uma relação tóxica. Isso não vai resolver o seu problema de afeto, de carinho. Pelo contrário, vai fortalecer mais a sua insegurança. Não vai te fazer bem.
E uma coisa que é um chavão muito, muito meu, né, que vocês vão entender, é que quando você entende que você tem muitas dificuldades de afeto, de carinho, muita carência, muito medo de abandono, de ser rejeitado, você se sente muito inseguro, precisa da aprovação do outro o tempo todo para se sentir bem, você precisa entender que você precisa buscar terapia. A psicoterapia vai te ajudar a ter essa percepção, vai te dar técnicas, vai te dar autoconhecimento, vai te dar muita percepção e você vai começar a se sentir mais seguro com você e vai entender que esse vazio, que esse buraco, ele vai diminuindo sem que você precisa preencher com uma compulsão, com excesso de outras coisas que não vão resolver o seu problema. Então é óbvio que a psicoterapia também vai te ajudar com a carência, com esse medo do abandono, com essa insegurança toda. A psicoterapia com certeza vai te dar aí uma boa base para você enfrentar melhor o mundo e até curar um pouco esse buraco aí do afeto, que não foi te dado na infância. O que você precisa entender é que o vazio, ele não é, em momento nenhum, sinal de fraqueza. Ele é um chamado para que você comece a olhar para você e para que você possa aprender a se nutrir de formas que de fato durem, de formas que sejam mais verdadeiras e que não sejam formas instantâneas. Então a ideia é que você possa entender que a compulsão ela só vai ser algo momentâneo, ela só vai tapar o buraco. Eu sempre brinco, é um buraco a tiro que precisa de cirurgia, de pontos, e você está tentando ali colocar um band-aid. Então, todas as vezes que você tem carência de afeto, de conexão, você de fato precisa resolver essa questão. Não ficar comprando, ficar dando presentes, jogando joguinhos, né, se entupindo de coisas que não resolvem o seu problema. A gente precisa aprender a encarar os nossos problemas de frente, porque quanto mais a gente não encara, eles vão ficando maiores. E quanto mais você encara os seus problemas, eles vão ficando menores e você mais fortalecida. Entenda que o afeto, a conexão e o autocuidado, ele vai te ajudar a diminuir a compulsão, a ter maior segurança com você, maior clareza com você e a enfrentar os problemas. Eu falo que os problemas eles não ficam mais fáceis, não ficam mais fáceis. É você que vai ficar mais fortalecido para lidar com os problemas, você vai ter mais facilidade para resolver os problemas da vida que todo mundo tem, porque você vai ficar mais fortalecido, mais seguro. E aí, um outro exemplo que eu quero dar é uma criança, por exemplo, que mostra um desenho para os pais, ela chega da escola toda empolgada, se os pais olham, eles vão elogiar, eles vão valorizar, eles vão ver que aquela criança teve um esforço. Ela vai aprender que o que ela faz importa, que ela é vista. Isso é um apego seguro. Será que na sua vida foi mais reforçado apegos seguros ou apegos inseguros? E aí, quando essa mesma criança, ela chega em casa toda empolgada, com um desenho da escola para mostrar para os pais o esforço que ela fez, e esses pais ignoram, criticam ou dizem que isso não é nada demais, o que ela aprende? Que não adianta tentar, não adianta se esforçar. Eu nunca vou ser boa o suficiente. E isso vai gerar nessa criança um apego inseguro. E esse apego inseguro vai fazer com que ela vá buscar compulsões para preencher essa falta de afeto, de carinho, de atenção, de presença. Outro exemplo é quando uma criança ela tem medo, por exemplo, de dormir sozinha, no quarto, no escuro. E aí, quando os pais acolhem, explicam com calma e dão segurança para essa criança, às vezes contam histórias ou fica com ela ali até ela dormir e deixam isso claro, dão uma previsibilidade. Lembra que eu falei isso lá no início? De que ela vai estar segura. O que eles estão fazendo? Eles estão mostrando para ela que ela pode sentir medo. E que ainda assim ela é cuidada, ainda assim ela tem atenção, ela tem presença, ela não está fazendo isso para chamar atenção. Então ela vai ter um apego seguro. E aí quando esta mesma criança, dizendo que tem medo, que não consegue dormir sozinha no quarto, que está escuro, ela é zombada, que isso é bobagem, que isso é coisa de fracote, que isso é frescura. E às vezes até deixam essa criança sozinha chorando. O que ela vai aprender? Que os medos dela não importam.
ela vai entender que é melhor esconder o que ela sente. Isso é um apego inseguro e muitas vezes ela vai fazer o quê? Ela sempre vai ter um comportamento de fuga. Todas as vezes que ela precisar enfrentar situações que geram medo nela, ela vai achar que ela não vai conseguir, que aquilo é bobagem, e ela sempre vai deixar pra lá. Ela vai perder oportunidades de viagens, de amizades, de relacionamentos, de trabalhos, porque o medo vai ser muito maior. Porque foi isso que foi reforçado. O meu medo não importa, isso é besteira. Mas o medo que ela estava sentindo era real. E aí o apego que foi reforçado foi um apego inseguro. E a gente vai levar isso para nossa vida. Por exemplo, na vida amorosa, você vai viver relacionamentos tóxicos só para não ficar sozinho ou sozinha. Quantas pessoas... Eu tava vendo um caso esses dias na internet. Foi um caso que repercutiu na internet toda, não só no Instagram. O namorado bateu na namorada, ela fez a denúncia, virou toda aquela coisa toda. E aí passou um tempo, ela tirou a queixa, ela foi lá e tirou o BO, e eles estão juntos de novo. Por que será que uma pessoa que apanhou, por que será que uma pessoa que sofreu um relacionamento tóxico e abusivo, ela volta para esse relacionamento que não tem afeto, que não tem carinho, que não tem atenção, que não tem presença? Porque será que ela tem medo de ficar sozinha? Será que ela tem medo do abandono? Então, por que a gente aceita esse tipo de situação? E não é só de relacionamento, de trabalho também. Às vezes na amizade, às vezes você é uma pessoa super amiga, super atenciosa, você é pau pra toda obra, toda vez que as pessoas precisam de você, elas podem contar com você, mas não tem um equilíbrio. Quando você precisa dessas amizades, elas desaparecem. Você nunca pode contar com essas amizades e sempre te deixam na mão. Por que você aceita esse tipo de relação? Por que você aceita esse tipo de amizade? Por quê? Fala pra mim por quê. E aí a gente pode pensar também no trabalho. Aquela pessoa que tá buscando aprovação constante do chefe, sofre demais com críticas, acha que nunca é bom o suficiente, mesmo sendo excelente, mesmo sendo um trabalho maravilhoso, a pessoa ela não tem primeira percepção do quão bom ela é. Eu sempre falo isso para os pacientes, eu falo para eles, vamos assuntar o mercado. Vocês conhecem essa palavra? Vamos assuntar, ó. Você não vai pedir demissão, eu quero dar uma olhada no teu currículo, eu sempre dou uns pitacos nos currículos dos pacientes, visto que já trabalhei em RH e gosto de trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Vou olhar o seu currículo, a gente não vai mentir, não é essa a ideia, mas de colocar pontos importantes. Às vezes, por exemplo, no currículo não tem um objetivo, que é a vaga que a pessoa quer. Eu acredito que isso é muito importante para um currículo. Ou às vezes tem informação demais, ou tem informação de menos, ou as informações estão desorganizadas. Você vai refazer seu currículo, você vai procurar algumas vagas lá no LinkedIn ou até no Google mesmo e você vai mandar. E eu quero que você faça entrevista para você ver se o salário é igual, se é melhor, se a proposta é melhor, se o ambiente é diferente. E aí é surpreendente, porque às vezes os pacientes falam exatamente isso para mim. Nossa, meu currículo é muito bom, eu não sabia que eu era tão bom. Nossa, me caçaram lá no LinkedIn, me acharam e falaram muito da minha experiência e tal. E a pessoa ela não tinha essa percepção. Ela não acredita nela, ela não se valoriza, ela se sente insegura no trabalho e muitas vezes tem um chefe abusivo, muitas vezes tem um trabalho tóxico, às vezes tem colegas que abusam dessa pessoa, jogam um monte de trabalho para ela fazer e ela tem dificuldade de dizer não, né? Tem medo de não ser aprovada, de repente de ser demitida. Então, por que a gente aceita esse tipo de situação? Ou, por exemplo, na questão da alimentação, você já está satisfeito, você já está saciado e você vai buscar a comida como se fosse um abraço, como se fosse um carinho, como afeto. A gente fala que comida, ela tá muito ligada nessa coisa do afeto. O que a gente aprende na infância? Às vezes você tá com dor, você tá com uma cólica, você é bebezinho, você tem 1, 2, 3 aninhos, você tá com uma cólica e aí você tá chorando sem parar, a tua mãe não sabe o que é essa cólica, e ela acabou de te dar comida e ela vai lá e tufe mais comida na tua boca. O que você aprende? Que não resolveu o problema da cólica, mas te deu um certo conforto, fez você parar um pouco de chorar. Então, muitas vezes a gente vai buscar na comida preencher esse vazio, porque às vezes é um comportamento aprendido na infância.
E a gente vai buscar isso como um abraço, como presença, como carinho, como atenção. E na verdade o que eu preciso não é isso, porque eu já estou satisfeito, né? Eu já estou satisfeito. Ou às vezes nas redes sociais, quando você fica checando compulsivamente, né? Se a sua foto teve curtida, se a sua foto foi vista, foi comentada, as pessoas sempre falam, né? Tem até um termo, tô pedindo biscoito, acho que é isso. Quanto que às vezes você precisa ser validado, não por uma pessoa, mas por várias. Ou quantas vezes você precisa mostrar o que você está vivendo, porque você acha que assim você vai ser mais amado, mais querido e que isso vai suprir o buraco do vazio de carência e de afeto. Não vai. Pensa sobre isso. Ou quando a gente tem, às vezes, questões na nossa família. Então, quando você, mesmo adulto, você ainda tenta conquistar o amor dos pais, frios ou ausentes, né? E eu acho, eu vou falar eu acho, mas eu acredito que a grande maioria quer ser essa pessoa especial, essa pessoa maravilhosa, esse filho perfeito, né? Eu sempre questiono isso para os pacientes, quando eles falam assim para mim, mas Cissa, eu não sou um filho perfeito, eu não sou um bom filho. E eu afirmo, você é, né? Sem a pessoa me falar, não, mas me diz aí por que você não é um filho perfeito, né? Você faz coisa errada, você passa a perna nas pessoas, seus pais já te buscaram várias vezes na delegacia, você já envergonhou seus pais nesse sentido de fazer algo que é errado? Não. E logo, me diz aonde você é um péssimo filho. Você cuida dos seus pais, você dá atenção, você tá sempre que possível presente. Tá, então onde você é um péssimo filho? Explica pra mim. Então, a gente muitas vezes, por falta desse apego seguro na infância, a gente acha que tem que ser esse filho perfeito, a gente acha que tem que. Gente, olha a situação. A gente acha que a gente tem que. A gente tem que. Olha que doideira. A expectativa do pai. Eu tenho que atender a expectativa dos meus pais. Já ouvi muitas pessoas falando que foi fazer direito para agradar os pais, foi fazer medicina para agradar os pais e não queria nada daquilo. Foi fazer pedagogia para agradar os pais. Olha que loucura. E quando a gente tem esse olhar de que eu tenho que fazer, a gente não vai. Primeiro que não é nem os pais. Quando a gente fala de expectativa, vamos entender uma coisa. A expectativa, ela é única e individual. Eu crio uma expectativa que muitas vezes, na maioria das vezes, ela não bate com a realidade. É ou não é? O exemplo que eu mais gosto de dizer é esses lugares instagramáveis que você vê às vezes, tá? Na internet. E quando você chega lá, é um lugar desse tamanho. É um cubículo que foi bem filmado, obviamente, foi bem demonstrado ali. Você fala, nossa, achei que era um lugar maior, nossa, achei que era um lugar mais tchan. E não era. A gente criou uma expectativa, porque você viu uma foto, um vídeo, tá? E aí, quando a gente chega lá, a nossa expectativa não é atendida, porque a gente geralmente tem uma expectativa muito além. E todo mundo tem uma expectativa muito além. A gente tem uma imaginação muito boa. E aí, como é que você aí pode, de fato, realizar, atingir a expectativa dos teus pais? Não pode, não dá, é impossível. Até porque muitas vezes o que eles querem para você vai te fazer infeliz. O exemplo que eu gosto de contar é a mãe executiva que trabalhava com TI, trocava de carro a cada 2 anos, vivia no salto, tá? Assim, eu lembro dessa cena. E o sonho dela era que o filho mais novo fosse executivo, advogado, alguma coisa nesse sentido. E virou hippie. Tá de carona pra ir pra praia. Já conheceu as praias do Brasil todo. Gente, é surreal. A expectativa da mãe é que o filho trocasse de carro a cada 2 anos, que andasse de terno e gravata, que fosse um excelente, um exímio executivo. E o filho querendo ser hippie. E ela demorou para entender isso. Porque ficaram muito tempo nessa briga dele dizer que ele não ia, né, atingir essa expectativa dela. E ela entendeu que o que fazia ele feliz era ser essa pessoa liberal, ser hippie, andar de praia em praia, dormir na barraca, essa vida mais livre. Quando ela entendeu isso, demorou muito para essa mãe entender, aí caiu a ficha. E aí você entende como é que eu posso fazer algo, ser algo, para suprir a expectativa dos meus pais, se o que eles querem para mim não tem nada a ver
com o que eu quero para mim, o que vai me fazer feliz, o que vai me fazer bem. Então, quando a gente busca preencher essa expectativa, o que que acontece? A gente vai se frustrar. Então, tira da tua cabeça que você tem que ser esse filho que vai realizar a expectativa dos seus pais. Não, a expectativa é deles. E se eles se frustrarem, é deles também, é problema deles essa frustração. Então, entenda que se você passar a vida tentando alcançar isso, ser esse filho perfeito que faz tudo que seus pais querem, você vai ser infeliz. E aí, muitas vezes, você vai ter, sim, compulsão por compras, por sexo, por comida, por séries. Você vai estar buscando preencher esse buraco. A Luísa está dizendo exatamente isso, a idealizações projetivas de pais. Sim, os pais acabam tendo uma expectativa muito grande e aquele filho eles não entendem que é um passarinho que bate asas e vai voar por onde quer, que tem asa própria. Por isso que a gente não pode mandar no outro, por isso que a gente não pode ter o outro como um objeto de controle, porque o outro pensa por si só. Ele tem vontades e desejos que está aquém do que eu tenho. É o outro. Então a gente precisa entender. Por exemplo, uma pessoa que tem compulsão por sexo ou relacionamentos casuais, muitas vezes ela está buscando no contato físico o afeto que falta, mas também pode ser que ela não tenha segurança para manter um relacionamento. Também pode ser que ela não tenha confiança para ter um relacionamento sério. E aí ela vai ficar pulando de galho em galho. É a mesma coisa quando uma pessoa termina um relacionamento e ela entra em outro. O que que acontece? Ela não sente a dor, ela não passa pelo luto, ela não passa pela tristeza, ela tampa, né? Como se ela tampasse com um buraco aquela dor daquele término e ela vai simplesmente entrar num outro relacionamento. E ela não vai sentir o que ela precisa sentir, ela tá fazendo o quê? Ela tá tentando eliminar aquela tristeza, aquela dor. E ela faz o quê? Ela entra num outro relacionamento. E aí quando esse relacionamento acaba, ela vai entrar num outro relacionamento. Ou muitas vezes ela vai buscar vários relacionamentos curtos porque ela não consegue manter um relacionamento longo. Por N questões, que também precisa ser trabalhado em terapia. Ou às vezes ela sempre vai buscar as pessoas erradas. Então, se você busca as pessoas erradas, a chance de dar certo é zero. Ou quando você, por exemplo, tem excesso de dedicação no seu trabalho. Você mergulha, né? Você trabalha 16, 18 horas para ser reconhecido. E você mesmo não reconhece, não percebe que você já é muito bom, que você já é espetacular. Mas você fica ali se matando de tanto trabalhar, assume o trabalho dos outros e não entende que você não precisa ter esse foco. O que você está precisando é de afeto, de carinho, de amor, de atenção, de presença verdadeira, de cuidado. Ou quando você busca desesperada por grupos. Você vai entrar em círculos, em grupos que às vezes não tem nada a ver com você, apenas pelo medo de ficar sozinho. Olha que coisa. Quantas vezes também questões de ciúme exagerado. Você vai viver com medo de ser abandonado e você vai ficar, como que eu posso dizer? Buscando controlar o outro. Não dá. O outro não é controle remoto, o outro não é um objeto. Não dá. E muitas vezes a compulsão, ela também, eu vou chamar de fuga, né? O uso de álcool e drogas, às vezes em festas, para se sentir pertencente ao grupo. Às vezes a pessoa não bebe, já vi vários pacientes falando isso. Olha, não gosto de beber, mas toda vez que eu saio, eu bebo para socializar, para não ser o diferentão. Já fiz até vídeo sobre isso, porque toda vez que você chega num lugar e você fala que você não bebe, as pessoas te criticam. Nossa, credo! Nossa, que sem graça, que não sei o que, vai ficar na água, vai ficar no suco, no refrigerante. Então, para evitar essa fala, para evitar essa crítica que vai bater na sua carência, que vai bater aí nas suas questões, o que a pessoa faz? Ela bebe, depois ela fica mal, depois ela tem uma crise, às vezes de enxaqueca, ela passa a semana inteira mal. E ela fez isso só para agradar o outro, para fugir da crítica. Porque ela não tem apego seguro. De dizer, tá tudo bem, deixa a pessoa falar, eu vou continuar aqui na minha água com gás. Então, muitas vezes a gente faz coisas para se sentir pertencente a um grupo, mas esse fazer, ele desrespeita o que eu acredito, os meus valores, o que eu gosto.
Então, quantas vezes você já fez esse tipo de comportamento para pertencer a um grupo? Quantas vezes você já viveu essas situações? O que vocês têm aí para me perguntar a respeito desse tema? O que vocês acham aí? Foi interessante? Não foi? Diga para mim. Dúvidas, perguntas? O quanto que a carência de afeto e conexão machuca a nossa vida e faz muitas vezes a gente tomar decisões ruins, e o quanto que o apego seguro, ele é muito importante na nossa infância, e que a gente, se não teve na infância, a gente precisa buscar relações que vão nos permitir essa segurança, inclusive fazer psicoterapia. Perguntas, dúvidas, estou aqui à disposição. Ai, obrigada, Dilmara. Ela chegou com o bonde andando. A live vai ficar no ar 24 horas. Depois ela sai do Instagram. A ideia é que vocês consigam ver a live aqui ao vivo. Que vocês possam ver a live. A Ruth está dizendo que é muito interessante. O que acontece, né, gente? O quanto é importante a gente ter a nossa percepção, o nosso autoconhecimento, o amor próprio. E muitas vezes, quando a gente escuta isso das pessoas, muito obrigada, Ivone. Quando a gente escuta isso das pessoas, você tem que se amar. É como se fosse fácil, tem ali que tomar banho. Tô suja, vou tomar banho. Mas não é isso. Quando a gente fala em autoconhecimento, embora autoconhecimento é algo que tem a ver comigo, né? É algo que eu faço pra mim. Quando a gente fala de autoconhecimento, muitas vezes a gente não tem a percepção. O que eu chamo de percepção? Essa coisa de se perceber. O exemplo que eu gosto de dar, vamos imaginar que meu rosto aqui tá borrado de maquiagem. Se eu não olhar no espelho, eu não tenho como ter a percepção. Às vezes alguém que está me vendo fala assim, olha, está borrado. Vira e mexe, meus dentes estão borrados de batom. Vira e mexe, os dentes são meio tortinhos, então tá sempre ali borrado. Mas se eu não olhei no espelho, eu não vi que tá borrado. Então a percepção, muitas vezes, ela só vai acontecer de fora. É muito mais fácil o outro ver. E esse outro é um profissional. Então, muitas vezes, quando você vai pro consultório, eu sempre falo isso, isso é autoconhecimento. Você percebeu que você funciona melhor assim? Eu vou dar um exemplo aqui. Aquela pessoa que sempre combina de ir na academia 5 da manhã, mas ela nunca acorda cedo, porque ela é uma pessoa mais noturna, digamos assim. E eu falo, você já percebeu que todas as vezes que você marca coisas que são importantes para você pela manhã, você não consegue ir, você não consegue fazer? Pode ser que você funcione melhor à noite. Você já percebeu isso? Isso é autoconhecimento. Opa! Logo, se eu funciono melhor à noite para fazer atividade física ou outras atividades, então eu vou parar de marcar coisas muito cedinho, porque eu não vou conseguir fazer, eu vou me frustrar e vou me culpar. Por exemplo, algumas pessoas preferem fazer atividade física cedo, não necessariamente 5 da manhã, mas algumas pessoas depois do trabalho se sentem muito cansadas. E aí, elas não se rendem bem. O que é esse autoconhecimento? O que é essa percepção? Muitas vezes você vai falar da sua vida, das suas dificuldades, e o profissional ele vai te ouvir e ele vai mostrar para você coisas que você não percebe. Autoconhecimento, percepção. E a partir disso, você vai aprender a tomar melhores decisões, você vai fazer escolhas melhores para sua vida. O Luiz está dizendo... Se eu trabalho com grupos terapêuticos, eu não trabalho, eu já trabalhei lá no passado. Lá no passado eu fazia parte de um grupo de ansiedade, eu não trabalho hoje. É uma possibilidade, vou estudar isso com carinho, vou anotar aqui na minha lista. Já atendi grupo, era numa época bem lá no início do consultório, tínhamos um grupo de ansiedade e era um grupo bem legal, a gente sempre trazia temas semanais e esse grupo acabou acabando. E depois disso eu nunca trabalhei com grupo, mas eu vou pensar nessa possibilidade sim, com carinho. Vou pensar nessa possibilidade. Então, o que é interessante? Quando você tem autoconhecimento, quando você tem percepção, e muitas vezes isso não vai acontecer sozinho. A gente precisa do outro, a gente precisa de um profissional, a gente precisa de terapia, a gente precisa ter esse olhar. Por exemplo, quando você sente uma dor, às vezes no corpo, você vai ao médico, às vezes você está com problema de coluna, às vezes você está com problema em algum nervo, tem alguma coisa inflamada. Por mais que você está sentindo a dor, você não sabe o que é. Você tem a percepção da dor, mas você não sabe exatamente o que é. Quando você vai no médico, ele vai te dar o autoconhecimento. A sua dor é tal coisa, vamos fazer exame para comprovar se é tal coisa ou não. Então, a psicoterapia ela vai entrar aí. Quando você entende
que você vive relações tóxicas, quando você entende que você aceita coisas que mais te machucam do que te faz bem, e que você tá sempre nessa busca de afeto, de carinho, de atenção, é hora de você buscar ajuda, é hora de você buscar a terapia. Era isso que eu tinha para falar hoje sobre carência e afeto. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem chegou depois, assista lá desde o começo, que vocês vão entender melhor esse finalzinho das minhas explicações aí. E é isso, gente. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Quero agradecer o carinho de vocês, a atenção, o tempo aí por estar assistindo essa live. Perguntas, dúvidas? Então, eu vou encerrar essa live com gratidão e que vocês possam se sentir acolhidos com muito afeto e carinho aí. Beijocas!